né, assim, a internet, ela veio para facilitar muita coisa. Acessos, democratiza de fato. Só que também abre margem para muito pilantra, para muita gente usar de má fé, vários... Porque não tem cara, Rogério. É muito não tem cara, conteúdo. as pessoas não têm cara, você não sabe quem que é, né? É muito conteúdo. E aí você imagina, a gente vê a quantidade de picareta, pilantra, ganhando dinheiro, igual a gente está falando aqui, em cima de sonhos das pessoas, em cima de sentimentos das pessoas, mas porque esse pessoal sabe como é que chega até ali. E aí, na internet, hoje em dia, se você tem dinheiro para investir, você vai rodar seu conteúdo em tudo quanto é lugar que você quiser. Até alguém aparecer para questionar, uma grana, já. Isso já rodou. Esses cursos que eu estou te falando, esse pessoal que vende código para loteria, que vende código para ser aprovado em concurso público, que descobriu o padrão das loterias, o padrão das bancas. Se esse pessoal tivesse descoberto esses códigos, por que eles iam estar vendendo eles? Pô, pra quê? Por quê? Se o cara descobriu o código de ser aprovado em qualquer... Você vai vender? Você não vai. Eu vou passar para os meus chegados. O pessoal da minha família toda vai estar lá, né? Mas não tem como, não. O pessoal da minha família, ou loteria, pô, se eu sei os códigos... Pra que eu vou vender, cara? Pô, eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro na loteria. Em todos os concursos, né? Pra que eu preciso cobrar R$1.000 para vender código para você ganhar na loteria? Se eu posso ganhar na loteria, não preciso te vender isso aí. Não precisa. Não faz sentido. Por falar até em seguidores e internet, uma vez chegou um seguidor no Instagram falando de vocês, né? Eu não conhecia o projeto de vocês até então. Aí eles, tem uns meninos em São Paulo do Como Passei, eles são bem legais, eles entrevistam aprovados e tal. Eu, sério, aí eles mandaram... Aí comecei a assistir de várias entrevistas, fui vendo, né? E o cara, que bacana! Eu queria tanto ter isso na minha época de concurseira. Vocês sabem como isso faz diferença. Você se enxergar em outras pessoas, né? Porque é uma vida muito solitária. E aí você fica vendo aquelas mesmas entrevistas que às vezes os cursinhos fazem, dos primeiros aprovados e pessoas surreais, assim. E eu não conseguia me enxergar. Eu preferia nem ver. Eu saía mais humilhada. Tem gente que sai humilhado mesmo. Como é que foi a ideia, assim, para criar o Como Passei? O Rogério e eu, a gente se conhece desde 2006. Né? Só que ele mora longe e tal. A gente não conseguiu manter, assim, uma conectividade por muitos anos, né? O Rogério ficou na dele, eu fiquei na minha e tal. Vez ou outra, quando era aniversário e tal, a gente se via uma vez a cada ano, 2 anos e tal. Eu tava com esse projeto de fazer um podcast, porque eu tinha entrado no YouTube por causa do meu outro canal. Eu tenho um canal que eu falo de religião. Né? Eu sou... pessoal, religião cada um tem a sua, tudo bem? Então, assim, vocês têm a de vocês, eu tenho a minha. Eu sou espírita kardecista, eu sigo a linha de Chico Xavier. Eu abri um canal para falar isso. Qual o nome do canal? Espiritizando com Anderson Ando. É o nome do canal. E eu abri esse canal e eu comecei a falar em frente às câmeras, em frente ao celular e tal. E eu comecei a mandar pro Rogério, comecei a mandar para as pessoas, porque assim, começa a ser amador, então você tem dificuldade. Só que chegou um momento que eu fiquei experiente em falar em frente à câmera e concurso público eu sempre amei esse tema. Aí eu falei assim, agora eu quero esse projeto pra mim, só que eu não vou fazer sozinho, eu preciso de alguém. Eu chamei o Rogério. Como eu já sabia que o Rogério manjava dessas partes, eu falei, Rogério, tá afim? Ele falou, Anderson, demorou. Porque antes, o Rogério, eu tinha falado um tempo com ele que ele tava querendo fazer algum projeto de alguma coisa disso. E eu falei pra ele, por que você não abre uma rádio web pra conversar com o pessoal da periferia? Trocar ideia com os manos, tal, você mora aí e tal, Rogério, pô, uma boa, só que ele não conseguiu levar isso pra frente. Aí eu falei, Rogério, vamos fazer um podcast de concurso? Tô dentro, né? Só falei, vamos, aí começou. A gente enrolou um pouco, né, pra ir atrás de equipamentos, um estúdio pra alugar. A gente começou no estúdio bem pequenininho, lembra? E começou a dar certo. Aí eu falei, Rogério, leva mais ou menos 1 ano pra gente conseguir 1.000 inscritos e monetizar o canal, né? Mais ou menos 1 ano leva. A gente conseguiu fazer isso em 35 dias. Uau, parabéns. E aí foi o que eu falei, Rogério, vingou, cara. Porque é um tema que não tinha antes. Só tinha um podcast, que era do Diego Pureza. Que é o DP concurso. É o DP. Sim. É o DP, né? Podcast. DP Podcast. Só tinha o dele. E era um canal pequeno ainda. Eu falei, Rogério, só tem um canal que fala de concurso público de podcast. Vamos entrar que a gente tá no começo agora. E aí foi que a gente deu certo. As pessoas no começo acharam bem legal. Pô, que formato diferente, né? E eu comecei atrás de um monte de gente lá no Tribunal de Contas, onde eu trabalho. Por isso que eu abri o podcast aqui no centro de São Paulo, porque a gente subia a pé. Eu não queria fazer o cara em frente se aqui. Era um prédio em frente aqui. Eu não queria fazer o cara se deslocar.
lá do Tribunal de Contas, porque já é um saco o cara ter que sair de lá. Eu falei, vamos a pé, a gente via a pé e comecei. Aí as pessoas começaram a o quê? Se convidar e começaram a mandar pra gente pessoas. Por que você não entrevista essa? E aí começou. Aí hoje o concurso, o canal é um sucesso, a gente já tá quase chegando a 50 mil inscritos, mais de 5 milhões de visualizações. E eu falei, pô, Gera, é uma satisfação muito grande vir aqui dar entrevista, porque a gente veio com gosto, né, cara? E sabe o que é mais interessante? Que a gente começou, lembra, Anderson? A gente tinha uma pauta com perguntas mais voltadas ali em métodos de estudo. Só que a gente percebeu que uma coisa que é muito bacana, foi instintivamente, né? Fazendo que as pessoas se interessam muito mais pela história do que necessário. Porque técnicas de estudo você tem em qualquer lugar. Você tem cursinho aí a rodo. Dado, né? Só que assim, a sua história é única, a minha história é única, a do Anderson. Só que a sua história, ela atravessa alguém em algum momento. A minha, que eu falei aqui agora da Marinha, o que aconteceu, a gente entrevistou o Roberto, que veio de Natal, que era da Marinha também, e ele falou que, cara, quando eu vi a sua entrevista, eu saí da Marinha, foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí você percebe as nossas histórias, e cada convidado que a gente recebia, a gente tenta buscar a história dele, porque a gente sabe que a história dele em algum momento vai atravessar alguém que está assistindo. Alguém que está em casa, em algum momento, vai falar assim, nossa, isso aconteceu comigo também. E aí, de repente, ali vai dar um gancho, porque o gatilho, a pessoa né, às vezes pra conseguiu superar aquilo, às vezes uma dificuldade, às vezes um desafio, conseguiu superar aquilo ali. Aí a pessoa fala, nossa, ele fez aquilo, então eu vou fazer igual ele, vou fazer o que ele fez para ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas de fato a gente viu que você consegue você consegue alinhar mais, você consegue aproximar mais, gerar uma identidade com as pessoas, e o principal, a gente consegue motivar as pessoas, porque essas pessoas que contam as histórias delas de dificuldade, de superação, de desafio, elas conseguiram a aprovação. Então, se às vezes a pessoa que está em casa está vendo tudo aquilo e fala, nossa, mas a Rose conseguiu. Ela é da periferia, ela enfrentou discriminação, passou por várias dificuldades para estudar, mas ela conseguiu, ela conquistou uma vaga no serviço público, ela está lá, então vou mirar nela. Quero um dia chegar onde ela chegou e eu vou seguir os passos, vou tentar fazer o que ela fez. E aí a gente percebe que isso gera muito mais conexão com as pessoas.